Então, hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, tão esperado Espírito Santo. Preparei aqui um material, depois eu vou até mandar para vocês. Então, vamos começar falando, Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Vocês gostariam de falar? Gostariam de chutar, dar um chute, assim? Fala Maria, Fábio. É a mãe. Eu ouvi essa aula aí prometendo que eu ia falar uns trem. Eu falei, não tô sabendo disso não. Eu ouvi isso, né? Hoje, nessa última hora que a gente está o entendimento que eu tive, para falar uma discussão que eu aprendi, que ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Maria faz essa analogia que é a mãe, por causa do Pai, Filho e Espírito Santo, aí acaba ficando assim, mas realmente, e até feito essa analogia, pela forma como o Espírito Santo age, porque Deus, no papel de Pai, amor iniciado, Jesus, o papel de irmão, amigo, conselheiro, e o Espírito Santo mais um papel de aprendimento, de uma participação, direcionamento. Gostei. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui sobre quem é o Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é Deus. Eu trouxe aqui uma passagem de Atos, no capítulo 5, o versículo 3 e 4 vai falar assim, Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então aqui nessa passagem, ao passo que Pedro, ele fala que Ananias mentiu para o Espírito Santo, depois ele afirma que mentiu para Deus. Então ele está comparando ali, falando que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de Deus e essa é a informação mais importante sobre ele, porque às vezes a gente trata o Espírito Santo como uma coisa, ou às vezes a gente olha até para a própria Trindade, a gente escuta muito, a terceira pessoa da Trindade, como se ele fosse a terceira pessoa, assim, ninguém lembra da terceira pessoa, ninguém lembra do terceiro lugar. Sabe? Oi. Fica à vontade. Ninguém lembra de quem foi o terceiro lugar do campeonato de não sei o que lá o que. Ninguém lembra, E não existe isso, na verdade. A gente fala ali por meio que uma coisa mais didática, mas o Espírito Santo, ele é Deus, tanto quanto Jesus, tanto quanto Deus Pai, e ele é tão importante quanto. Então, ele é Deus, E não existe esse Espírito Santinho, que a gente às vezes ouve por aí. Ele é tão Deus e tão importante quanto os outros. E ele deve ser importante para nós, ele deve ser considerado, respeitado e adorado da mesma forma como Deus Pai, como Jesus, A segunda coisa sobre quem é o Espírito Santo é que ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia, ela vai trazer para a gente características de uma pessoa que é atribuída ao Espírito Santo. Por exemplo, ele pensa, está escrito lá em Romanos 8, lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, vai dizer que ele tem vontade. Está escrito lá assim, mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então, ele é alguém que tem vontade. Ele é alguém que fala. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Então, é uma passagem que está mostrando para a gente que o Espírito Santo, ele fala. Lá em Efésios vai mostrar para a gente que o Espírito Santo, ele fica triste. Eu não vou ler todas as referências aqui não, mas eu vou mandar para vocês o material, ela vai ter, em Romanos 8, 26, vai dizer que ele intercede por nós. Em Tiago 4, versículo 5, vai falar que ele tem ciúmes. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem características de uma pessoa, ele tem sentimentos, ele pensa, ele intercede, ele fala. Então, em suma, a gente pode entender que o Espírito Santo, ele é Deus e é uma pessoa.
Na mesma medida, então, que ele deve ser adorado, ele também é relacionável. O que a gente faz com as pessoas? A gente se relaciona, né? Então, na verdade, o relacionamento entre Deus e os seus filhos, né, que somos nós, ele vai atingir o seu ápice com a habitação do Espírito Santo dentro de nós, né? Isso significa que é uma relação extremamente íntima do Espírito, do próprio Deus dentro de nós, onde há uma comunicação mútua. Tanto o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, ele intercede por nós, ele fala conosco, ele sente tristeza, ele sente ciúmes por nós, assim também nós podemos ter esse relacionamento com ele. Lá em Romanos 8, versículo 11, eu vou ler o versículo 11, o 15 e o 16, está falando assim, ó. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então há uma comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Nós podemos nos relacionar, nós podemos conversar, ele intercede por nós, nós podemos entender os pensamentos de Deus, o que Deus está falando por meio do Espírito Santo. Então é uma relação mútua, assim como Deus tem acesso a nós, nós temos acesso a ele também por meio do Espírito Santo. Quer falar, pastor? Sobre isso? E aí uma coisa importante que a gente vai ver sobre o Espírito Santo é a participação dele na nossa salvação. A nossa salvação é como vocês já tiveram aula sobre a Trindade, certo? Então, a nossa salvação, ela tem a participação de toda a Trindade. Tem o que Deus Pai faz, tem o que Jesus faz e tem o que o Espírito Santo faz. Lá em João 16, se vocês quiserem abrir, João capítulo 16, o versículo 7 até o 13. Eu vou estar lendo aqui, ó. Tá escrito assim. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso é Jesus falando, tá? É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Não tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Não, tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Então, eu pergunto para vocês, sobre redenção, vocês entendem o que é redenção? O que é essa obra de redenção que todo mundo tanto fala? Redenção, redenção, redenção? Não. Redenção é a obra que Deus fez para que a nossa dívida fosse paga. Como assim? Nós pecamos. A palavra de Deus vai falar que todos os homens pecaram e foram destituídos, né, separados da glória de Deus. E porque nós pecamos contra Deus, que é santo, nós então temos uma dívida com Ele. Nós pecamos contra ele e nós temos que pagar isso, nós cometemos um erro. É que nem... Isso é tão engraçado assim, porque, por exemplo, se eu pegar meu sapato aqui e tacar em João, o que vai acontecer comigo? Ele provavelmente vai ficar com raiva de mim, mas acho que não vai acontecer muita coisa. A pastora provavelmente vai puxar minha orelha depois, mas beleza, passou. Agora, se eu pegar esse sapato meu aqui e tacar na pastora, acho que vai ter uma consequência um pouco mais assim, né? Mais densa e tal. Mas acho que eu não vou ser presa por isso, não. Mas se eu pegar esse sapato meu e tacar ele no presidente Lula, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser presa, provavelmente, né? Alguma coisa do tipo. 6 anos na cadeia. Então, assim, deu até a sentença, né, Maria? Observem pra vocês verem. É o mesmo ato. É a mesma coisa que eu fiz. Eu peguei meu sapato e taquei em 3 pessoas diferentes. Só que quando eu pego meu sapato e taco nele numa pessoa que é mais importante, a consequência é maior. Então, a mesma coisa do nosso pecado. Por que o nosso pecado contra Deus ele é tão severo? Por
que é que nós temos que pagar essa dívida? Porque nós estamos pecando contra Deus, é contra o Criador dos céus e da terra, Ele é Deus. Então, quando nós atingimos essa santidade de Deus, a gente tem que pagar por isso. Isso é uma coisa muito séria. A gente está indo contra os princípios, contra aquilo que Ele, contra a natureza dele, que é de santidade. Então, há uma dívida que deve ser paga. Só que quando a gente vai olhar para as escrituras, essa obra de redenção é justamente isso. Essa dívida, ela precisa ser paga e ela é paga em Jesus. Jesus paga essa dívida. Então, a redenção que nos é dada é que a nossa dívida, ela é paga, só que ela não é paga por nós. Nós não pagamos com a nossa vida. Nós muitas vezes sofremos a consequência do pecado, que não é nem na proporção que a gente merecia receber, mas a nossa dívida, ela é paga pelo que Jesus fez na cruz. Ele derramando o sangue dele, ele paga o preço do nosso pecado. Isso é a redenção. E como que o Espírito Santo atua nisso, né? O Espírito Santo, de acordo com os versículos que nós lemos aqui de João 16, ele é aquele que vai nos convencer do pecado de não crer em Jesus. Por quê? Jesus, ele paga o preço, né? Ele paga as nossas dívidas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que crer que aquilo que Jesus fez lá na cruz é suficiente para pagar a nossa dívida. Então, a palavra de Deus vai dizer que quando nós cremos nisso, nós estamos inseridos nessa salvação. Ok, eu creio que o sangue de Jesus é suficiente para me livrar dos meus pecados, que são muitos. Então, a partir de agora, Ele é o meu Salvador e eu estou incluído, eu tenho fé em Jesus, né? Eu estou incluído, então, na família de Deus. E o Espírito Santo é quem vai produzir essa fé em nós. Ele que vai nos convencer de que nós pecamos, de que nós precisamos de crer em Jesus para sermos salvos. Então, a atuação, o convencimento do Espírito Santo dentro de nós é que nos faz crer na suficiência do sacrifício de Jesus, para que nós possamos ser salvos. Então, sem isso, a gente não pode ser salvo. Se o Espírito Santo não atua na gente, a gente não pode ser salvo. Se o Espírito Santo não age nas pessoas, ninguém seria salvo. Porque a gente não seria convencido do nosso pecado. A gente não conseguiria. Por que tantas pessoas andam por aí, não acreditam em Deus, ou vivem suas vidas como se não houvesse um Deus, como se elas não precisassem de um Salvador? Porque elas não creem que elas têm uma dívida a ser paga. Então, quando a gente vê pessoas assim, o que a gente pode fazer por elas é orar. O Espírito Santo convence essa pessoa do pecado dela, assim como nós fomos convencidos. Importante que ela está falando aí, quando ela fala plano de redenção, né? Porque Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Desde a criação eles estavam juntos, né? Uma só pessoa. Quando houve o plano de salvação, Deus Criador, a palavra de Deus diz que ninguém pode ver Deus. Quando Deus falou com Moisés, ele botou Moisés numa brecha lá e passou. Que Moisés não podia ver. Se ele visse Deus, ele morria, por causa da santidade de Deus. Não sei se você conhece a história de Isaac, que foi pegar na arca que era proibida, ele não podia pegar, por causa da santidade de Deus. Então Deus, Criador, quando o homem pecou, Deus tinha um segundo plano, um propósito de restaurar isso. E para ele restaurar, e Deus fazer presente em nós, ele tem que enviar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos resgatar da nossa dívida, como ela falou aí. Só que ele veio, mostrou quem era o Pai, revelou quem era o Pai através de Jesus, né? Tudo que Jesus fazia, ele disse: tudo que eu faço é que o Pai manda que eu faça. Mas ele cumpriu a missão. A missão dele era vir, resgatar e pagar a dívida lá na cruz. Ele pagou, né? Aí ele pagou. Quando aqui João diz assim, antes dele ir para o Calvário, ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Quando ele disse que Jesus disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus veio, pagou a nossa dívida e voltou a estar à destra do Pai. Aí o Espírito Santo veio, que é Deus conosco. Ele habita em nós, Ele está em nós. Por isso que a palavra de Deus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É você atribuir coisa que Deus faz, que não é Deus que fez, que não foi o Espírito Santo que fez.
Então, o Espírito Santo, ele habita em nós. Quando nós fazemos alguma coisa errada, é Deus só, através do Espírito Santo, que habita em nós, não está errado, você ficou na mão. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E hoje, a igreja, ela mantém viva, ela procura, tudo que a igreja faz através do Espírito Santo. Quando aqui em João, que Ana acabou de ler, eu muita coisa vai revelar, mas não faço agora, porque vocês não podem suportar. É só através do Espírito Santo que a gente vai entender. Que diz que o mundo não conhece o Espírito Santo. Mas vós conhece, nós podemos ver o Espírito Santo, habitar, o agir dele em nossas vidas. Então o Espírito Santo, ele é nosso parceiro todos os dias. Ele está conosco, onde nós estivermos, ele está conosco. A hora que nós pisamos na bola, né, pensando nos constrange, peraí, não foi legal. Aí, na sua consciência, mas não foi legal o que eu fiz. É o Espírito Santo que está em você, que chama a realidade. O que você tem que fazer? Pedir perdão, se arrepender, continuar. Porque através do Espírito Santo é que nós vamos nos santificando. É um processo, tirando as nossas quizias que nos desafasta de Deus. Se nós pegávamos, nós falávamos palavrão, se nós fazíamos isso, fazer aquilo, o Espírito Santo começa a nos moldar o nosso modo de falar, de agir, de proceder. E a cada dia nós vamos nos santificando. Porque a palavra de Deus diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, como ela falou assim, o Espírito Santo é parceiro diário de nós todos os dias, está conosco. Quando eu falo assim, convida o Espírito Santo para estar no nosso meio, ele já está no nosso meio. Quando Paulo perguntou, você já recebeu o Espírito Santo? Não, só para dizer, Paulo, porque foi em posição de mão, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Não, só está pegando aqui para nós podermos entender, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é tudo que você vai fazer, você consulta o Espírito Santo. Você vai mudar de emprego, você vai fazer uma prova, que você vai viajar, que você vai dormir, você fala com o Espírito Santo. Você está cheio dele. Ou você já pensou quando bebe? O que fica? Está cheio de álcool. Ele não tem controle sobre si. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos sob o controle dele. Como Paulo diz, não embriagueis com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Uma frase até que uma frase que Diego gosta de falar muito sobre essa questão de ser cheio é o quanto de influência que você recebe do Espírito Santo, o quanto que ele influencia a sua vida. Então, às vezes, a gente fica pensando no ser cheio ali, né? Tipo, vou encher um copo d'água e tal, vou encher meu corpo, sei lá. Mas é o quanto que o Espírito Santo consegue influenciar a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas decisões, o jeito que eu enxergo o mundo, o quanto que o Espírito Santo consegue influenciar. Então, ser cheio é você colocar nas mãos do Espírito Santo o controle da sua vida e estar cada vez mais influenciado por ele. Pode falar. Se não arrumar a cama, o Espírito Santo levantado. Levanta da cama. E a gente estava lembrando do batismo, mas ele falou assim que ela foi consagrada a Nossa Senhora. A gente estava sobre essa questão da idolatria, né? Aí ele falou assim, mano, no meu batismo eu fui consagrada não para Jesus, foi Nossa Senhora. Tá meio perdida. Eu também. Eu queria fazer uma pergunta também. Pode pegar. Talvez Mas pra você ver assim. Mas assim, quando a gente para pra pensar, não faz nem muito sentido quando a gente pensa assim, que tipo assim, nossa, eu pequei e o Espírito Santo pegou e saiu assim, porque Deus, ele nos alcança quando nós ainda estamos em pecado. Então, se a gente parar para pensar, o nosso pecado, Deus não tem medo do nosso pecado. Claro que quando a gente anda numa vida de pecado deliberadamente, sabendo que aquilo é pecado, você está ignorando a presença de Deus. Você está escolhendo viver longe de Deus. E tipo assim, não é nem Deus que está correndo, você está fugindo dele, né?
Mas Deus, ele nos alcança no nosso pecado. Então não é tipo assim, eu pequei e agora Deus não quer mais saber de mim. Não, pelo contrário, ele nos alcançou antes que nós pudéssemos conhecê-lo, antes que nós pudéssemos nos render a ele, antes que nós pudéssemos o reconhecer como Deus. Ele assim nos alcançou. E ele vai trabalhando na gente dia após dia. Então se a gente peca, a gente tem a consciência do pecado, a gente pede perdão. E na verdade a gente tem que correr para ele. Porque esse tipo de pensamento a gente fica meio com vergonha, né? Nossa, o Espírito Santo saiu e tal. Isso faz a gente acabar pecando mais. Então é sempre bom pensar, não, o Espírito Santo, ele me alcançou quando eu nem reconheci ele como Deus ainda. Então agora eu pequei, eu vou correr. Agora que eu vou correr para Deus mesmo, porque eu confessar o meu pecado, me arrepender. É. E agora você tem consciência, o que te convence? Sim. Às vezes eu tô lendo algo e eu penso assim, nossa, eu não pensei que aquilo fosse tão assim, sabe? Igual no livro, por exemplo, eu tô voltando em coisas assim, eu não pensei. Eu tava tão magoada, sabe? Em situações que eu falei assim, gente, como eu cortei nada assim, sabe? Nada na minha situação de uma pessoa, assim, nada a ver. Nada a ver. Aí Deus pensa assim, aí eu confesso, assim, eu senti isso, faz meio velha já. Ai, meu alívio. Sim. Perdoa. Sim. É exatamente o pecado confessado. Que a palavra de Deus diz, aquele que diz que não peca é Mentiroso. Todos nós somos pecadores, né? E a palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós e ele intercede por nós com gemido, e quando nós pecamos, ele intercede diante do Pai. Ali você não era assim, ela agiu assim, tá? Entendeu? Então, quando o Espírito Santo ele age em nós, quando ele constrange você, né? Então, hoje, a gente vê assim que muitas pessoas não têm um relacionamento com o Espírito Santo, que chama batismo com o Espírito Santo, né? Você poder identificar que você tem o Espírito Santo habita em você, porque ele trabalha nas nossas vidas para nos afastar do pecado. E quando o Espírito Santo está em nós, né, ele nos constrange, ele nos orienta. Já pensou? Eu falei isso com a Natália hoje, e Ana. Falei, Ana, olha, aí ela questionou, pai, mas a coisa está difícil. Falei, minha filha, passa pelas 3 peneiras do Espírito Santo. É necessário? Eu preciso? Essas coisas vai me ajudar? Nós temos que pensar, né? Que você pensar não é pecado, né? O que você não pode atribuir o que o Espírito Santo faz na sua vida a outras coisas, né? E Deus trabalha na nossa mente todos os dias através do Espírito Santo, né? Quando você diz assim, eu pequei, sabe? E o Espírito Santo afastou de mim? Não, ele não afasta da gente, ele entristece, né? Mas depois de algum tempo você vai cair dizendo, sabe? Você briga com o irmão lá, até se falar um bocado de coisa, mais tarde o Espírito Santo te incomoda, João, é cara tão legal, a coisa não é assim, né? Então nós não somos ruins, né? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, nós lutamos contra potestades que às vezes induzem nós a praticar coisa que não é de acordo com a palavra de Deus. Então o Espírito Santo é aquele parceiro, amigo, que está do nosso lado, ele jamais nos abandona. E Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Respondeu? Vamos entrar aqui, que tem até muito a ver com esse assunto também, sobre os frutos do Espírito, né? O que é esse tal dos frutos do Espírito? Eu coloquei aqui que é aquilo que flui da vida de alguém que nasceu do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, versículo 14, vai falar assim, ó: porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui fica evidente, né, a diferença clara de uma pessoa que é filho de Deus e para quem não é. A pessoa que ela é filha de Deus, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Quem não é filho de Deus, não é guiado pelo Espírito.
Então isso vai implicar em obediência, boas obras, bom testemunho e principalmente demonstração dos frutos do Espírito. E quais são, né, esses frutos do Espírito? Lá em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22 e o 23 vai citar, né, vai ter a lista. Vai falar assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí continua assim, ó: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então essas aqui são as características expressas na vida de alguém que nasceu do Espírito Santo. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira é que o amor é o fruto. Os teólogos, né, os mais estudiosos, eles gostam de dizer aqui sobre essa passagem que, na verdade, o fruto do Espírito ele é como se fosse um só. É como se fosse uma mexerica. Vocês já ouviram isso? É como se fosse uma mexerica, ali, uma tangerina, né? O quê? O fruto do Espírito. Então, é como se fosse um só, que é a tangerina ali que vai ser o amor. A tangerina não tem vários gomos, então é como se essas outras características que são faladas aqui, né, alegria, paz, paciência, é como se fossem os gominhos desse amor, é a expressão desse amor. Todos vai formar o amor, exatamente. Então, é como se essas coisas, elas fossem manifestação do amor. Então, se você ama uma pessoa, você vai se alegrar com ela. Se você ama uma pessoa, você vai ter paciência, você vai ser amável, você vai ser bondoso. Então, é a expressão desse amor que vai ser o fruto do Espírito, né? E aí entra no segundo ponto, que só é possível manifestar o fruto do Espírito na vida em comunidade. Que até, né, muitas pessoas têm tido muito movimento e hoje os desigrejados, né? Falar, eu sou cristão, sou cristão. Qual igreja? Não, que eu não vou na igreja porque a igreja sou eu. Isso não existe. Biblicamente falando, nós precisamos... É na comunhão com o Senhor ordenar a bênção. E como é que você vai saber se você tem mansidão se não tem uma pessoa lá para testar a sua paciência? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber que você é uma pessoa fiel se não tem ninguém lá para testar a sua fidelidade? Como que você vai saber se você é uma pessoa que se alegra com a alegria dos outros se não tem ninguém se alegrando perto de você? Então, a comunhão, é na comunhão que nós vamos testar se... Deixa eu ver se tá tendo fruto aqui mesmo, né? Então, a comunidade, ela vai arrancar de nós esses frutos. E os frutos, ele tem muito a ver com isso que a gente entrega quando o outro precisa. Porque quando você pega uma árvore, um pé de manga lá, ela não come a manga dela, não. Quem come a manga dela somos nós que estamos lá, né? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, Maria, os frutos que ela vai dar, quem vai comer? Quem está perto dela. Então, ela vai ser uma pessoa amável, a gente vai usufruir dessa amabilidade, a gente vai usufruir da bondade dela. Então, é algo que a gente vai entregar quando eu preciso. Eu estou com uma pessoa aqui, a pessoa está arrumando encrenca. Aí eu vou, como um filho de Deus, expressar paz, para que essa pessoa coma desse fruto da paz, porque é o que ela está precisando comer agora. Então, eu vou manifestar quando o outro estiver precisando, né? E eu vou comer do que as outras pessoas estão manifestando também. E aí eu vou entrar num ponto aqui que é o que eu posso fazer para os frutos se manifestarem. E aqui eu tenho 2 pontos sobre isso. O primeiro é que eu quero até trazer uma leveza, porque isso pra mim foi por muito tempo assim, um assunto muito denso, que eu ficava assim, gente, mas eu não tô sendo paciente, tá me faltando paciência, será que eu não tenho o Espírito Santo? E a primeira coisa é que leva tempo, né? Você não vai plantar uma sementinha de laranja hoje e amanhã você não vai colher o fruto dela, não. Ela tem que crescer, se tornar uma árvore, né? Apesar de que isso tem que ter muitos processos, né? Tem que regar a semente, tem que botar adubo, tem que podar a árvore para depois ela dar fruto, né? Podar dói e muito. Corta, né? E é por isso que quando nós passamos por esse processo, a gente às vezes semeia e diz, por quê?
é que vai fazer a gente crescer, Frutificar. amadurecer, a gente dar um fruto bom. Porque ninguém quer dar fruto bom, né? Fruto de qualquer jeito, né? Então, assim, se eu estou passando por um processo de poda, eu não vou me afastar do meio, porque eu preciso estar junto. E quando a gente está junto, tem até uma metáfora nos corpos espíritos, você já ouviu? Que tinha lá no sul, lá onde eu vi os corpos espíritos, que eles estavam juntos e eles espinhavam no outro, sabe? O espinho ele vinha encostar um perto do outro, e como era muito gelado no lugar que estavam, no polo lá, eles espetavam uns aos outros. Aí o que eles decidiram? Chegaram na comunidade e decidiram, vamos nos separar, cada um para o seu lado, e aí a gente vai viver a nossa vida. E nesse cada um para o seu lado, vamos viver a nossa vida, eles começaram a morrer. Por quê? Eles não se espinharam, mas eles estavam morrendo de frio. Eles estavam morrendo congelados, porque eles não tinham uns aos outros para se aquecer. E às vezes a gente está no meio, a gente está na comunidade, a gente está com as pessoas, e a gente começa a não ficar aqui não, e decide ser um desigrejado. Aí, não, eu vou naquela igreja é isso, aquilo, outro, e se distancia. Aí o que acontece com essa pessoa? Ela vai morrer. Porque ela vai ficar sem alimentar da palavra, ela não vai produzir fruto, ela não vai alimentar o fruto do outro, e aí ela vai morrer. E é isso que a gente precisa: produzir frutos, fruto de qualidade, para alimentar o outro e para que o outro seja alimentado por nós. Sim. Suportar os espinhos. Nós não somos perfeitos. A gente não é. Como ela disse. Nossa, bem Então, a gente não é perfeito. A gente tem uma coisinha ou outra, mas a gente vai tratar com respeito, a gente vai tratar com amor, a gente vai exercer o fruto do Espírito, que é amor, bondade, amabilidade, domínio próprio, temperança, né? E todas essas coisas. E a palavra diz que contra isso não há lei. E se a gente fizer isso nessa família da fé, ela só tem que crescer. E frutificar é questão de vida ou morte. Né? Quando ele fala lá que Deus é o agricultor, Jesus Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Aqueles que dão fruto, ele limpa para que dá mais fruto ainda. Os que não dão, ele corta, joga fora, para ser queimado e pisado. Né? Então, o fruto, querido, ele é importante na vida do crente. Tem uma parábola na Bíblia, eu não sei qual livro que está aqui, diz que um vinhateiro ele plantou uma vinha, aí ele foi, de algum tempo foi buscar um fruto, chegou lá não tinha fruto. Aí ele falou com um rapaz que cuidava lá, pega esse corta, ele está ocupando o lugar, corta e joga fora. Aí eu falei, não, peraí, deixa eu dar um trato nela, vou adubar, vou podar, para poder, se ela não produzir fruto de algum tempo aí, né? Quem é que faz esse trabalho de podar? É o Espírito Santo. Quando nós não estamos produzindo fruto, ele vem, cuida da gente, para nós podermos voltar a frutificar os frutos do Espírito Santo. Benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria, fé, amor. Então, para essas pessoas que não estão ao nosso redor, elas vão usufruir desses frutos. Mas a palavra de Deus diz que ninguém acende uma lâmpada e põe em cima, embaixo da lâmpada, põe em cima, para que a luz resplandeça. Então, os frutos que você está produzindo, ele vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Quando a palavra diz enchei-vos do Espírito, ele diz assim, quanto tempo você está influenciado pelo Espírito Santo para produzir esses frutos? Que a pessoa às vezes fala fruto, acha que é uma maçã, que é uma manga, não é, entendeu? São dons que Deus nos dá para a gente poder ir trabalhando. Então, é que a gente às vezes fica meio apressado, né, assim, ansioso, eu não tô vendo isso, então começa pequeno, né, começa aos poucos, e como eu falei, né, o fruto do Espírito, ele é o amor, e tem formas de se manifestar. Então, às vezes tem uma pessoa que ela tem mais facilidade com algumas coisas, outra pessoa vai ter facilidade com outras, só que o importante é que, ao longo do tempo,
à medida que nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos crescendo e amadurecendo, nós vamos aprendendo a manifestar de maneiras mais profundas esse amor. Então, se antes eu tinha muita dificuldade em ser paciente, hoje eu posso ter, mas talvez seja mais fácil para mim lidar com isso, porque a gente vai realmente amadurecendo, a gente vai crescendo e de maneiras mais diversificadas. Às vezes a gente não consegue manifestar amor em umas situações, mas com o tempo a gente vai aprendendo com Deus, a gente vai aprendendo ali com o Espírito Santo, né? A nossa santidade, ela cresce na medida que nós conhecemos a Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, fala assim, ó: pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Então, é uma coisa que ela é cíclica, né? Primeiro ele fala aqui, ó, sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Aí depois ele fala, aí vocês vão frutificar em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Então, assim, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente frutifica, mais a gente vai conhecendo a Deus e vai nesse ciclo. Então, se há uma coisa que nós podemos fazer é crescer no conhecimento de Deus. Ah, Ellen, eu tô com um problema, deixa eu ver aqui um fruto aqui que fala. Fidelidade. Estou com um problema de fidelidade. O que eu posso fazer? Conhece Deus. Vai crescer no conhecimento de Deus. Vai conhecer como que Deus é fiel. Vai se deparar com essa fidelidade de Deus, com esse caráter de Deus. E aí você vai sendo convencido do seu pecado. E você vai aprendendo com Jesus nas Escrituras como ser uma pessoa fiel. Olhando para os outros personagens da história, ali dentro da Bíblia, as pessoas foram sendo usadas por Deus. Como que elas foram sendo fiéis? E você vai aprendendo com essa forma. Então, o fruto, que aí a gente vai até entrar aqui né? Jesus, ele é o nosso referencial de santidade. Cliquei em coisa que não devia. E aí a gente entra na segunda coisa, que é o que eu posso fazer para frutificar mais? Esperar. Ellen, como assim você vai esperar? Dentro aqui de Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 5, fala assim, ó: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. A verdade é que nós não podemos produzir frutos pelos nossos esforços. Eu não posso fazer força para poder ser uma pessoa mais pacífica, para poder ser uma pessoa mais amável. Nós podemos apenas esperar ansiosamente, que é o que está falando aqui, né? Com fé, para que Deus haja nas nossas vidas. Eu até coloquei aqui, a vida com Deus é um constante exercício de humildade. Ele nos alcança, nos ensina, nos santifica, Ele produz em nós os frutos. E nós precisamos, pela fé, esperar com confiança que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para terminar, que é o que está escrito lá em Filipenses. Ele é fiel e justo para terminar. Então, quando você se deparar com uma situação que você está agindo, meu Deus, eu pequei, eu não tive meu fruto, não consegui, Deus, não consegui amar, me perdoa. Isso vai acontecer durante toda a nossa vida. O que a gente pode fazer? A gente pode correr para Deus e pedir, e orar e falar: Espírito Santo, eu sei que o Senhor começou uma boa obra na minha vida, por favor, termina essa boa obra, porque eu não aguento mais espinhar os outros. Termina logo essa obra. Então, o que nós podemos fazer? É manter viva a nossa fé. Nós temos que manter viva a nossa fé, que se Deus começou a boa obra, Ele vai terminar. E como que a gente mantém viva a nossa fé? A gente medita na palavra de Deus, pra gente conhecer mais de Deus. A gente anda em comunidade, né? Olha o testemunho das pessoas, olha o testemunho do que as outras pessoas estão falando, a vida delas em Deus, quanto que Deus já transformou a vida delas. Isso nos dá ânimo. E buscar o Espírito Santo, né? Se é Ele quem produz em nós a fé, nós precisamos buscar o Espírito Santo, pedir a ajuda dEle, sermos influenciados por Ele, para que Ele termine essa boa obra. Então, o fruto, ele não é por esforço. A árvore, ela não pode fazer força, né, para frutificar. Então, cada situação frustrante da nossa vida, eu garanto por vocês que vocês vão passar por muitas ainda, frustrante, assim, que você fala: meu Deus, eu não fui capaz de frutificar. Essas situações são um convite para a gente correr para Jesus. É um convite para a gente correr para o lugar secreto, para ler as Escrituras, para orar e falar: Jesus, o Senhor conseguiu. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, que Ele se compadece da nossa dor. Ele foi tentado em tudo,
mas ele não pecou. Ele sabe o que é você ser tentado ali na sua carne, no seu pecado, mas ele não pecou. Então, ele sabe as nossas dores, mas ele passou por tudo isso vitorioso. Então, ele é capaz de nos ensinar. Ele é capaz de nos mostrar como fazer. Então, é que o pastor até citou, né? Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos permanecer em Jesus para frutificar. Nós só podemos frutificar estando ligado nele. Então, corram para Jesus. Em cada situação frustrante, corre para Jesus, ora e aprende a esperar em Deus que Ele vai terminar essa boa obra em nome de Jesus. E nesse contexto aqui de Gálatas, até fala essa divergência entre frutos e obras. Lá fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. As obras da carne é aquilo que a gente produz a nossa força. E ela vai falar que as obras da carne, as consequências delas são coisas ruins. Eu não peguei a lista aqui, mas depois vocês leem lá o capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas 5. Ela vai falar essa diferença entre frutos do Espírito e as obras da carne. Então, quando a gente produz coisas na nossa própria força, ela vai falar de inveja, ela vai falar de contendas que são geradas. Então, tentar produzir essas coisas na nossa força só vai trazer problema. E tentar... É o ego. Então, assim... E há até uma afronta contra o Espírito Santo, porque está falando que é fruto do Espírito, você quer produzir na sua força. Você jura que você quer produzir na sua força uma coisa que é do Espírito Santo, né? Então nós temos que ter fé nele. O foco é que nós temos que andar com Deus e nessa íntima relação nós estarmos sensíveis ao Espírito Santo e sermos influenciados por ele, para a gente saber como se portar, como se mover nos nossos dons, como se frutificar, como frutificar para os outros, né? Para eu chegar aqui, eu tenho acessibilidade. O que Maria está precisando de mim hoje? O que eu posso oferecer para Maria hoje do Espírito Santo? E ter essa sensibilidade de orar, o Espírito Santo eu não consigo entregar, mas o Senhor sabe. O Senhor que consegue frutificar e entregar para Maria. Às vezes ela está precisando de paz. Às vezes ela está ali atribulada. Não, Maria, vem cá, vamos conversar. Dar paz para ela. Às vezes chega uma pessoa xingando lá você no seu trabalho, essa pessoa está precisando de um fruto ali, ela está precisando comer uma coisa boa. E a gente vai ser essa árvore frutífera ali. E até continuando nesse assunto, tem também a questão dos dons do Espírito, né? E os dons do Espírito eu coloquei aqui, que é um chamado à maturidade cristã. Ele às vezes parece um pouco com fruto, mas não é a mesma coisa. Os dons do Espírito, o que são, né? Eles são habilidades dadas por Deus aos cristãos para eles servirem, né? Então, quando fala assim, eu tenho um dom, é um dom para você servir de alguma forma. Você vai servir lá na sua família, você vai servir no lugar que você frequenta, você vai servir aqui na igreja, contribuir para o crescimento da igreja. Então, os dons que nós recebemos não são para nós mesmos. Às vezes o povo fica assim, nossa, eu tenho o dom de curar. Aí a pessoa fica lá se achando, porque eu tenho o dom de curar, e não sei o quê. Vem cá, beija minha mão, porque eu sou reverendo fulano de tal, que cura não sei o quê. Fala 3 línguas dos santos diferentes, de 3 anjos, e a pessoa fica se achando, né? Mas não é para isso. A palavra de Deus, quando a gente vai ver aqui, os dons, eles são listados em 4 lugares diferentes. Tem em 1 Coríntios 12, em Romanos 12, vocês vão querer anotar? 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, dos versículos 9 ao 16, vai falar sobre os dons também. E lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Então, de todos esses lugares, quando a gente vai ver falando sobre os dons, lá sempre está falando como que o dom, ele é para você servir os outros, para você servir na sua comunidade. Lá no 1 Coríntios 12, por exemplo, vai falar assim, visando o bem comum, o Espírito Santo distribui os dons. Lá em Romanos 12, eu vou até dar um exemplo aqui, né? Nós temos o dom utilizado para servir os outros, que vai falar lá nos versículos do 6 ao 8. Eles são uma consequência do se ofereçam como sacrifício santo e agradável a Deus. Então lá primeiro Paulo fica falando assim, gente, ofereça seus corpos como sacrifícios santos e agradáveis a Deus. Aí ele pega e continua falando, ele pega e vai falar, tem uns dons. Ele vai falar, então utilize o dom para servir os outros.
E aí lá do versículo 9 ao 21 vai ser meio que uma manifestação de como esses dons... Deixa eu abrir aqui porque eu tô falando, ficou muito vago. Lá em Romanos 12. Vamos abrir lá pra gente entender o que ele está falando. Romanos capítulo 12. Lá no versículo 1 ele vai falar assim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam-se. Aí lá no versículo 6 e 8 ele vai falar assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se alguém tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então aqui ele fala, de alguns dons que nós podemos ter que é distribuído. Aí lá, por exemplo, no versículo 9 e 21, eu coloquei que é uma forma... Romanos 12. Romanos 12. Ele vai falar da lista dos dons aí no 6 até o 8. E aí quando a gente continua lá, eu não vou ler lá porque o nosso tempo é pouco, mas do versículo 9 a 21 ele vai meio que esboçando como é que é a manifestação. Aí depois vocês podem dar uma lida lá na casa de vocês para tentar entender melhor. Qualquer dúvida que você tiver, na hora que você estiver vindo, ele vai fazer anotações, Porque assim, o tempo aqui é um pouco rápido, mas se você ver na sua casa, se vocês são colocados, anota. Aí eu tenho essa dúvida, Na hora que eu estava lendo, eu fiquei pensando nisso, para a gente discutir depois, Porque assim, é mais fácil a gente discutir depois do que na hora de Pode mandar lá no zap também, às vezes é mais rápido. Pode mandar pergunta. Aqui as referências do discipulado, só que como eu estou no devocional no segundo Samuel, aí eu tô terminando, mas aí parecendo que eu livro todo, então. Tá, quando você terminar o seu devocional do segundo Samuel, você já volta para esse devocional fazendo todo o discipulado. Porque é bom você rever tudo para Beleza. Então, e aí ele vai explicando, como que aplica esses dons. Lá em Efésios, no capítulo 4, por exemplo, é revelado pra gente que o dom é algo que foi conquistado por Jesus. Quando ele morre, Efésios 4, no versículo 9 a 16. Ou seja, foi por um alto preço que esses dons eles foram conquistados, E é realmente um presente que Deus nos dá para que a gente possa servir as outras pessoas. Então, quando a gente vai exercer esses dons, a gente tem que ser grato a Deus. A gente tem que ser grato a Jesus por cada dom que Ele nos dá. E a gente tem que usar ele com muita responsabilidade e para a glória de Deus. Então, não é quando a gente vê essas atitudes dessas pessoas assim, porque eu falo em línguas, que eu sou fulano de tal, que curou não sei quantas pessoas. Isso é muita soberba. Uma pessoa, ela tá querendo trazer a glória toda para si. Não, nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a fazer tudo isso para a glória de Deus e com gratidão no nosso coração. Deus não tinha que dar nada. Deus ele podia fazer a obra dele toda sozinho. Ele tem todo o poder para isso. Só que ele chama a gente para poder fazer junto, Então ele sai distribuindo na igreja. Pra gente. A gente nem merece. Compartilhar com a gente. Então ele dá esses dons pra gente realmente amar uns aos outros. Exercer aí, por exemplo, o fruto do Espírito. Você tem ali um dom de ensinar. Aí você tá vendo o irmão ali, às vezes é o irmão mais lerdo, Que você não tá com muita paciência, mas aí você vai exercer o fruto lá, vou ter paciência. O Diego fala a lixa, O Tiago. Edificação da igreja. Edificação do corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, cada um vai ter um dom. Eu não vou fazer para mim dom. A gente vê muito esses casos ali, porque eu fiz isso, como ela mencionou. Tem até um pastor que contava, como tem agora, que foi no lugar que muitas pessoas foram curadas. Eu vou atribuir 50% para Deus e 50% para mim. Entendeu? Quem sou eu, esse minha aí? Se não fosse Deus, se não fosse o grande amor de Deus em compartilhar essa
essas bênçãos maravilhosas dele conosco? Não sabemos nada. Hoje nós estamos aqui com os olhos abertos, mas a gente pode ficar com os olhos fechados. E aí, se não fosse Jesus em nós? Né? Se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Deus nos amar de uma maneira muito especial, de nos dar essa oportunidade de ser salvo e ainda ter dom para edificar a igreja. Porque nós recebemos de graça, né, a salvação em Cristo e a gente ainda recebe para ajudar o outro. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, quando fala também dos dons, ele vai até trazer o exercício do dom como uma manifestação de amor sincero uns pelos outros. Então, em suma, assim, os dons, eles são algo que Deus nos dá para servir o nosso próximo. E Ele dá, né? Vocês estão indo batizar agora, e aí vocês estão, né, começando um relacionamento com Deus. Vocês podem começar a procurar aí uma facilidade que vocês têm. Às vezes a pessoa assim, mas eu não tenho esses dons aqui. Pega essas listas, leia elas com carinho. Elas não é uma lista exaustiva, no sentido, tipo assim, só tem esses aqui, pronto, não. Existem ramificações, porque, por exemplo, tem lá o dom do ensino. Aí você fala comigo, não tem o dom do ensino, não, mas eu consigo conversar bem com as crianças. Então, assim, você pega alguém ali do Ministério Infantil que tem o dom de ensinar para crianças especificadamente. É uma ramificação do dom de ensino, né? Tem ali o dom de animar, tem um dom... Às vezes você não tem um dom muito específico assim, mas você consegue encorajar o irmão para exercer o dom dele. Que beleza, às vezes o irmão está lá desanimado, você encoraja ele para exercer o dom dele. Então, e esse é um chamado à maturidade. É um chamado a crescer. Então, se vocês querem amadurecer na fé, se vocês querem amadurecer como cristãos, coloquem em prática o dom que Deus deu para vocês. Descobrem o que você tem, o que Deus colocou na sua mão, o que você consegue fazer. E vai lá e executa com amor, com carinho. E você vai amadurecendo como cristão, contribuindo para o crescimento de todo o corpo. E a melhor maneira de você saber se você tem os dons que o Espírito Santo está trabalhando, dando você esses dons, é na comunhão. Porque nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas, né? Não é que todo mundo são santos, mas são imperfeitos. Né? Na hora que o irmão está com licença da palavra, com o ovo virado, aí ele está naquele dia, né? Aí não passa, não cumprimenta vocês, a pessoa, meu Deus do céu. Aí ele te dá uma resposta, nem com maldade, que ele está bem, né? Então, na igreja é que nós vamos entender assim, que o Espírito Santo que habita em nós é que vai nos moldando a lidar com situações que nós enfrentamos, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, olhando para o que é perfeito, que é Jesus. Quando Paulo diz assim, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes irmão João está aí, irmão João é um cara bom de mexer com ele e tudo. Agora, às vezes um cara chato, nojento que valeu, muitas vezes esse pastor é duro de trato. A pastora Lídia é doce, amar, mas tem a ver com uma irmã japonesa ali que é meio uma pedra no sapato. Eu falo pedra no sapato, porque espinho fica só no canto do pé assim, né? Curando, né? Mas a pedra dele fica rodando dentro do sapato, assim, machuca aqui, suportar isso. Tem um homem de Deus que dá sabedoria para poder livrar daquilo. Né? E é isso que a igreja é isso, filho. Nós crescermos sabendo que o que nós passamos aqui é o melhor que você acontecer, claro, aqui na igreja, nesse mundo, não é nem sombra das coisas que vão acontecer para nós no futuro. Vocês têm dúvidas sobre frutos, dons? São assuntos muito extensos, eu estou só pincelando eles assim, só para vocês saberem. Se vocês quiserem conversar mais sobre, a gente pode conversar. Tá? Como que eu vou descobrir meu dom? A gente pode conversar sobre isso. Isso é uma coisa que você vê, igual ela fala assim, o fio da meada é aqui. Ela está mostrando a direção. Então vocês, por exemplo, isso aí, a palavra está aqui. Começa a estudar, procura literaturas que falam sobre o Espírito Santo. Às vezes você pode ver um artigo, uma coisa, confere se está de acordo com a Bíblia. Né? Leia um livro, e você vai crescendo, aprendendo, né?
para poder você chegar na altura e na medida daquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Para fechar a nossa aula, eu queria falar uma coisa que eu descobri recentemente. Para mim foi assim uma descoberta tão assim, eu falei, meu Deus, por que eu não descobri isso antes? Porque assim, igual eu tô vendo a Alice ali, né, tá gostando de estudar e tá lendo a palavra muito. E às vezes a gente vai ler a Bíblia, a gente vê lá falando Espírito Santo em um lugar. Aí que você vai para outro lado, tá falando Espírito Santo, aí parece que é umas coisas assim meio diferentes. Umas coisas que aparentemente parece que é meio contrário. Esse aqui tá falando de jeito, aqui no outro lugar tá falando de outro. E existe uma diferente abordagem bíblica sobre o Espírito Santo. E aí, quando eu falo aqui diferente, não é diferente no sentido de antagônica, mas diferente no sentido de os autores bíblicos, eles trazem sobre o Espírito Santo em perspectivas diferentes que, na verdade, se complementam. E lá no meu início eu não sabia distinguir essas coisas, então eu ficava meio, assim, perdida nas ideias. E eu trouxe três perspectivas aqui, na verdade, né? A gente vai ter a perspectiva das cartas paulinas, como que Paulo vai falar do Espírito Santo. Nós temos a perspectiva também lucana, né, que é o Lucas, como que ele vai trazer sobre o Espírito Santo no Evangelho de Lucas e lá no livro de Atos. E tem a perspectiva também de João. Quando Paulo vai falar do Espírito Santo nas cartas dele, ele faz uma ênfase mais como o Espírito Santo sendo aquele que gera a salvação e produz uma transformação moral na vida do cristão. Então, o Espírito Santo é aquele que ele é responsável por nos salvar e transformar a nossa vida. Eu trouxe um exemplo aqui lá de Romanos 8, que ele vai falar assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Então aqui Paulo está falando que o Espírito Santo é aquele que nos salva e nos capacita a viver de forma santa. Está falando, você não vai viver de acordo com a vontade da sua carne. Você vai ser guiado pelo Espírito, fazer morrer as obras da carne e ser uma nova pessoa. Então ele vai enfatizar essa questão de sermos santos, de sermos transformados por Deus, e o Espírito Santo que vai atuar nessa nossa transformação. Ele nos salva e nos transforma. Quando a gente vai lá para os escritos de Lucas, que vai ser o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, gente, uma coisa engraçada sobre Atos dos Apóstolos é que eu achava que Atos era uma pessoa. Aí eu ficava, nossa, Atos, o cara escreveu o livro de Atos. Aí quando eu descobri que era Lucas, eu fiquei, meu Deus, como assim Atos não é uma pessoa? Quem escreveu foi Lucas, falando sobre os atos que os apóstolos fizeram. É tipo uma biografia, né? Eu não sabia que foi o Lucas que escreveu, mas pensava que Atos era as ações. Não, você é melhor do que eu, porque eu achava que Atos era uma pessoa, né? Então. Mas na verdade é parecido com o nome. Pois é. Pessoas antigas. O filho de Auri chama Atos. Pois é, eu achava que era tipo um cara assim, um Atos que tinha escrito lá, tem dos apóstolos e tal. Não sei. Enfim, só um disclaimer aqui da minha cabeça de 12, 13 anos. Aí eu descobri isso na escola bíblica, eu fiquei em choque. Enfim, lá quando o Lucas vai falar, ele vai trazer mais o Espírito Santo como esse poder impulsionador da igreja, né? Vai ser aquele que impulsiona a igreja a cumprir a missão dela. O que faz total sentido, porque Lucas é o Evangelho e Atos é as primeiras coisas que aconteceram ali na igreja, depois que vem o Espírito Santo, depois que Jesus é assunto aos céus. Então ele vai mostrar ali o Espírito Santo sendo essa pessoa que vai capacitar os apóstolos e capacitar aqueles novos convertidos ali a cumprirem a missão que Deus estava dando para eles ali naquele momento. Então a gente vai ver realmente, aí você vai ver ali ele atuando com manifestação de poder, com grandes conversões em massa, né? Que nem a gente tem lá em Atos 2, por exemplo. Em o quê?
É porque é a promessa do Espírito Santo, né? Em Atos 1:8. E aí em Atos 2 vem o Espírito Santo. E logo após essa vinda do Espírito Santo ali, que vai falar, veio como línguas de fogo, você já viram esse texto? Que vem, deixa eu ler ele aqui. Atos 2 vai falar assim, ó, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Aí lá nesse mesmo capítulo, lá no versículo 39, fala assim, ó, Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes, salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, assim, tá falando de uma manifestação que teve do Espírito. O Espírito vem e enche aquelas pessoas. Pedro começa a pregar corajosamente. 3.000 pessoas, então, se convertem a partir daquela pregação de Pedro. E depois, lá na frente, que fala, né, no versículo 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, à oração. E vai falando, né, como que era aquela vida em igreja, ali dos primeiros convertidos. Então, o Espírito Santo, ele vem realmente como alguém que vai capacitar ali. Ele vem sobre Pedro, e Pedro vai com aquela pregação corajosa ali, aquele monte de gente se converte. Durante todo o livro de Atos, nós vamos vendo o tanto de perseguição que eles sofriam, né? Eles foram presos, eles foram açoitados, mas eles continuavam. Eles pregavam, muitas pessoas se convertiam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então o Espírito Santo, ele vai realmente se movendo ali naquelas pessoas. E aí quando a gente mais vê também a manifestação de mais dons ali do Espírito, a falar em línguas e curar e fazer o coxo andar. E tem muitas, porque as pessoas realmente elas viam aqueles sinais e se convertiam a partir daquilo que elas estavam vendo. E também nós temos o Espírito Santo nos relatos de João, né? E João é o discípulo amado, né? Como é que ele vai falar? E vai voltar lá no que vocês falaram da questão da mãe. Ele vai trazer mais essa perspectiva, né? João apaixonado. Então ele vai trazer mais o Espírito Santo como esse Deus conosco, Deus dentro de nós, aquele que está com a gente o tempo todo, aquele que nos o Consolador que está conosco. Então nós temos essas três perspectivas. Quando vocês estiverem lendo a Bíblia e estudando, vocês vão perceber essas ênfases maiores. E aqui a gente vê como que é completa a ação de Deus nas nossas vidas, né? Pode falar. Porque eu consegui resumir Lucas na incapacitar e João, que está o tempo todo. As cartas Paulo ficam aqui. O Espírito Santo é aquele que nos salva e que produz transformação moral na nossa vida. Então, Paulo, as cartas dele é muito direcionadas às igrejas lá, e a gente vai ver, por exemplo, lá em Coríntios, era um povo que tinha muito problema com moralidade sexual, por exemplo. Então ele vem falando do Espírito Santo, vem falando, vocês têm que ter transformação. Vocês tomam vergonha na cara suas, enchei-vos do Espírito. Mas ele fala também, né? Como eu, que fui dos piores pecadores, testemunhando a consciência de Deus. É a transformação. Ele salva e transforma. Uma das maiores obras do Espírito Santo que você pode tocar na pessoa é a transformação de caráter, de atitude, de ações, de pensar, de agir, de perceber. É notório quando o Espírito Santo está trabalhando na pessoa, porque essa é uma obra que tem a ação do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é para a pessoa não crente. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a obra do Espírito Santo é para quem já tem o batismo do Espírito Santo. Aí ele começa a trabalhar dentro de você, tirando tudo aquilo que se afasta de Deus, vai te moldando, né? É um processo da santificação. Ele vai limpando aquilo que às vezes te afasta, vai afastando de Deus. Ele vai trabalhando no seu consciente, no seu coração, e você vai isso aqui não é legal, isso não é bom. Então ele vai trabalhando e nos moldando. Então, só para fechar aqui, é que a gente vê essa completação de Deus nas nossas vidas, né? Ele é tanto aquele que nos salva, que transforma a nossa vida, quanto também aquele que vai nos dar poder e vai nos impulsionar a cumprir o que Deus quer que a gente faça. E também é aquele que está sempre conosco.
é o que está do nosso lado, é o que vai nos amparar, o que vai nos aconselhar, que vai ser aquele aconchego, o nosso melhor amigo, né? Que nos conhece, que nos conecta com Deus, conhece os nossos pensamentos e permite que a gente conheça os pensamentos de Deus também. Então o Espírito Santo, ele faz essa obra completa na nossa vida. E é isso que eu tinha para falar hoje sobre o Espírito Santo.